Preste atenção. Quando Jesus entrar no teu barco, essa tempestade, esse mar revolto vai se acalmar. Mas não duvida não. Dá para entender? Não duvides como Pedro. Simbora tomar uma xícara de café com uma dose de fé. Nosso café com fé, em nome de Jesus. A palavra de hoje vai ser Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 27 ao 32, né? Que é a passagem que fala sobre Jesus andando sobre o mar, né? Os discípulos estavam ali no barco, já no meio do mar, e de repente ali estava ali o mar açoitado, o vento, né? Impetuoso, que estava o vento ao contrário, o barco balançando, aquela agonia toda. Jesus estava no monte orando. E é isso, quando Jesus olhou, o barco já estava no meio do mar, na agitação, né? No meio das ondas, e Jesus foi até o encontro dos seus discípulos sobre o mar. Jesus vem andando sobre o mar. Mas antes, vamos entregar esse momento ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, querido, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, mais um momento em Tua presença, Pai amado. Ó Deus amado, nos ensina, Senhor Jesus, a confiar em Ti, Senhor Deus. Tira toda dúvida, Pai amado. Quando o Senhor mandar nos andar, é para andar. Se é para parar, é para parar. E que não haja dúvida, Senhor Jesus, do Teu poder, da Tua majestade, da Tua glória, Senhor Jesus. Nos ensina a confiar em Ti e não duvidar. Que vidas possam ser tocadas e alcançadas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que esta aprenda aqui com Pedro. Quando o Senhor te der uma ordem, se eu mandar você fazer algo, vá sem medo. Não duvides, que se Ele mandou, é porque Ele se responsabiliza. E simbora para a palavra do Senhor, que é Mateus capítulo 14, versículo do 27 ao 32. Antes de eu ler aqui a passagem, eu estava ouvindo um louvor, né, quando eu estava preparando aqui o café com fé, que diz bem assim: se o mar não se abrir, eu vou fazer você andar sobre as águas, não vou me afligir. Por que tu está se afligindo? Se o mar não se abrir, o Senhor vai te levar por sobre o mar. Mas não duvida não, confia no Senhor. Tá com dúvida por quê? Você pede confirmação ao Senhor. Deus já te confirmou, mas ainda você insiste em duvidar desse Deus maravilhoso. Se Ele falou para você, então faça. Duvida não. Ouça a voz do Espírito Santo. E simbora para a palavra em nome de Jesus. Jesus estava andando sobre o mar e os discípulos se assustaram, meio que, o que é aquilo? Quem é aquele? Será que é um fantasma? A partir do versículo 27, vê o que Jesus responde. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse-lhes: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Muitas vezes nós estamos assim como Pedro, com pouca fé. Deixa o medo fazer você afundar, não, como Pedro. Pedro estava indo caminhando em encontro de Jesus. Só que ele começou a olhar ao redor, né? Viu aquele vento forte, aquelas águas agitadas demais, começou a ter medo, porque ele tirou o olhar de Jesus. Porque quando Jesus disse: vem, ele se responsabiliza. Se Pedro tivesse ido andando ali, conforme ele estava olhando para Cristo, sem olhar para o lado, sem olhar para baixo, só olhando para Cristo, vocês não acham que Pedro tinha chegado até o encontro de Jesus? Tinha, porque o Senhor tinha mandado, o Senhor o chamou, vem. Só que no meio do caminho, Pedro tirou o seu foco, que era o olhar de Cristo, e começou a olhar por lado, e começou a sentir medo. E na hora que ele sentiu medo, ele entrou em desespero e começou a afundar. Assim somos nós.
Assim somos nós quando estamos na caminhada, né? Estamos ali no alvo. Aí chegam com a crítica, com a palavra assim de desânimo, sabe? Começa a colocar dúvida em você. Muitas vezes são pessoas que vêm te colocar dúvida e muitas vezes é você mesmo que duvida da tua capacidade. Eu não vou conseguir. Isso não é pra mim. Quem falou que eu vou dar conta disso? Eu não sei. Quando você começa a ter esse tipo de sentimento, começa a duvidar, você está diminuindo a sua fé, sabe? E tirando o olhar do alvo, do foco. Se você continuar olhando para o alvo, porque se Jesus te colocou à frente de algo, se o Senhor te chamou para tu fazer algo, pode ser em qualquer situação, qualquer área. Se Ele te colocou ali, é porque Ele sabe que você tem capacidade para dar conta, sim. Entendeu? Preste atenção. Quando Jesus te mandar você ir, vá. Mas vá sem duvidar. Vá sem medo. Porque quando você for na caminhada, você vai encontrar Jesus. E quando você encontrar Jesus no caminho, no meio do caminho, Ele vai entrar no barco junto com você. E depois que Jesus entrar no barco junto com você, não tem tempestade, não tem vento, não tem mar que não se acalme diante da presença do Senhor. Mas vá. Se Deus te mandou, vá. Agora, se Ele mandar você parar, pare. Mas não duvide, não. Não duvide. Não tire o seu alvo, que é o Cristo, o Senhor. Não olha para o lado, que se você olhar para o lado, você vai afundar como Pedro afundou. Teu alvo é Cristo. Então vai sem medo. Se Ele te chamou, se Ele mandou, é porque Ele sabe que você pode sim. Para que medo? Para que duvidar? Não se aflige não. Quando o Senhor te mandar andar sobre o mar, vá sem medo, sem duvidar. Porque se Ele te mandou, é porque Ele está lá do outro lado te esperando. Sabe? Para você entrar junto com Ele no barco. Quando a gente fala assim, andar sobre o mar, simbolicamente, a gente está falando o quê? Que não tem problemas, enfermidade, situação financeira, relacionamentos, pais, filhos, esposa, marido. Não tem problema que quando o Senhor colocar a mão, Ele não resolva. Mas para isso você tem que atravessar todos esses problemas andando sobre o mar. Dá para tu entender? Recebe, ó. Você vai andar sobre o mar, mas é para encontrar Jesus do outro lado. Então você tem que enfrentar as tempestades, os ventos, mas se você olhar para Jesus, você não vai afundar. Não diminua sua fé duvidando, não. Porque Jesus vai fazer você andar sobre o mar para chegar até Ele, sabe? Só que ao andar sobre esse mar, é aí que está o segredo. Se você andar sobre o mar unicamente olhando para Jesus, sem olhar para os lados, sem olhar para baixo, você não vai afundar não. Você vai chegar ao encontro dele. Quando você chegar ao encontro dele, eita, como vai ser glorioso, maravilhoso. Mas para isso, você não pode duvidar, você não pode olhar para o lado, você não pode ter medo. Você tem que apenas olhar para frente, porque Ele está lá do outro lado do mar, te esperando, de braços abertos. Amém. E esse foi o nosso Café com Fé de hoje, aquele cheiro no coração. Desejo tudo que há de melhor, que é a presença do Senhor. Que o Espírito Santo se apresente ao teu lado, no teu trabalho, na tua família. Por onde tu passar, o Senhor é contigo. O Senhor te faz andar sobre o mar. Esses problemas aí para Deus é nada. Entendeu?